Meus senhores, será que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele quebrou algum mandamento? Será que Jesus quebrou algum ponto da lei? Se ele quebrou qualquer vírgula da lei, então ele pecou. E se ele pecou, ele não pode ser o nosso Salvador, o nosso Redentor. E se ele não é o nosso Salvador, o nosso Redentor, é vã a nossa fé. Nós vamos ver Jesus, o primeiro confronto que acontece a respeito do Shabá, do sábado, no Evangelho segundo Mateus. Mas será que Jesus, ele anulou, ele revogou a lei do sábado, do Shabá? Onde que nós poderíamos ver no Novo Testamento tal revogação? Em qual local do Novo Testamento nós vemos isso? Será que no silêncio do Novo Testamento? Porque há um silêncio sobre isso. Jesus, ele falou muito, ele falou bastante a respeito desse assunto, denunciando ele sobre a prática errada, religiosa, opressiva, que sobrecarregou aquele dia de descanso. Aquele dia que, segundo Jesus, foi feito para o homem e que ele disse ser o Senhor desse dia. Vamos ver o que nós podemos aprender a respeito do dia do Senhor, do dia do descanso, do dia do Shabá, aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 12, a partir do verso 1, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: naquele tempo, no dia do Shabá, Jesus passou pelas lavouras de cereais, e seus discípulos tiveram fome, e começaram a colher as espigas e a comer. Assim que os fariseus viram isso, disseram-lhe: olha, os teus discípulos fazem o que não se deve fazer no dia do Shabá. Ele, porém, lhes respondeu: não lestes o que fez Davi quando ele e os que com ele estavam tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da proposição, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que nos dias de Shabá os sacerdotes do templo violam o Shabá e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas, se soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do Shabá. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós nesta manhã, Senhor. Nesse dia que Tu separou para o nosso descanso, para a nossa comunhão e para a adoração do Teu santo nome. Senhor, nos ajuda a compreender um pouco mais da dádiva que Tu concedeu a nós através do Shabá. E nos ajuda a compreender que esse dia não só foi feito para nós, mas como nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo é Senhor desse dia e tem autoridade sobre esse dia. Ajuda-nos, Senhor, a jamais sermos religiosos, mas a sermos filhos, discípulos, com temor e amor no coração. Ajuda-nos a desfrutar das dádivas concedidas para nós. Me ajuda nesta manhã, Senhor, apesar das minhas debilidades, a proclamar a Tua palavra. E pedimos juntos que o Teu Santo Espírito grave essa mensagem no nosso coração. E que o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, seja glorificado.
Pedimos isso no nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, na última oportunidade que nós expomos Mateus, nós vimos a doce ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, nos chamando com a gloriosa promessa de que Ele daria descanso a todos aqueles que fossem até Ele. Depois nós vimos que esse descanso não é folga e não é descaso, mas é a substituição do fardo que oprime pelo jugo do Senhor, aprendendo então a viver sob disciplina e discipulado, aprendendo com o nosso Senhor como um mestre. Vimos o que isso significa e o que isso envolve, e por fim vimos algumas razões adequadas para nós substituirmos o antigo fardo que nós carregávamos pelo jugo do Senhor, porque o jugo que o Senhor tem para nós, segundo Ele, é bom, e a carga que Ele tem para nós, ela é leve, porque Ele nos ajuda a carregar, e Ele levou o peso da quebra da lei sobre os seus lombos. Hoje, nós veremos, primeiro, de uma forma negativa, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não quebrou a lei, Ele não quebrou o Shabá, e que muito menos Ele anulou o quarto mandamento. Depois, de maneira positiva, nós veremos que o Senhor declarou ser maior que o templo e ser Senhor do Shabá, tendo, portanto, autoridade para corrigir os abusos que os religiosos haviam sobrecarregado este dia. Veremos então o que nós devemos fazer, sendo que as obras de necessidade e as obras de misericórdia, elas não são apenas permitidas, mas elas são devidas a Deus, por nós, no dia do Senhor. Por fim, nós iremos relembrar 3 objetivos pela qual o Shabá foi decretado, a saber, descanso, contemplação da criação e, por fim, o mais maravilhoso, o antegozo do descanso eterno. Que Deus nos auxilie a compreender o dia do Senhor com piedade e não com religiosidade. Meus irmãos, é muito interessante Mateus compilar, nesse momento aqui no seu evangelho, os conflitos a respeito do Shabá. Os irmãos lembram que nós já vimos isso? Mateus ele não escreve de maneira cronológica, ele escreve de maneira temática. E ele acabara de registrar a ordem, o convite de Jesus, que nós vimos na última mensagem: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E o quê? E eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Logo em seguida, da forma como Mateus compilou, nós encontramos os discípulos de Jesus com fome. E na sequência, que vai ser a próxima mensagem, nós encontramos um homem enfermo no templo, no dia de Shabá, e a cura para este homem. Em ambos os casos, nós vemos os religiosos reprovando os atos, porque, segundo eles, isso não era lícito de fazer no Shabá. E assim, meus irmãos, nós temos aqui 2 ilustrações, que será uma nessa mensagem e a outra na próxima, dos fardos que o nosso Senhor prometeu libertar aqueles que fossem a Ele. Quando nós somos libertos, primeiramente do pecado, mas depois nós somos libertos de religiosidade e opressões que não condizem com a palavra de Deus. E o Senhor vai nos aliviando para que nós possamos caminhar nesta jornada rumo a Jerusalém celestial, essa peregrinação por esse vale de lágrimas, da maneira mais leve possível. Ele nos liberta desses fardos. E esses fardos compreendem a religiosidade rigorosa, farisaica, aquela que prefere o sacrifício à misericórdia, desprezando a fome de homens e desprezando
a enfermidade de outro homem. Porque não há misericórdia nos religiosos. Jesus é aquele que convida os cansados e sobrecarregados a descansarem nele. E a religião, meus irmãos, ela não concede descanso em momento algum. Os sistemas religiosos, eles conferem apenas peso. É peso. Jesus concede descanso. Só que o descanso dele vem sob um jugo útil. E sob um fardo, uma carga boa, leve. Uma última observação, antes de nós vermos os pontos, é a respeito do termo Shabá. Shabá é muito mais significativo do que sábado. E nós lemos nas traduções bíblicas sábado, escrito sábado. O que significa Shabá? Interromper ou cessar, cessação de atividade. Sendo compreendido como um repouso ou um descanso. É isso que significa Shabá. Eu devo afirmar que o texto grego, aqui de Mateus, ele traz sábado. Sábado é o termo que usa. Mas, para evitar uma associação da nossa mente, uma associação limitada por analogia, simplesmente ao 7º dia da semana, e não ao significado deste dia, eu preferi então usar o termo Shabá. Porque, ao invés de falar a respeito do sábado e nós confundirmos somente o termo sábado e ficarmos em dúvida do significado deste sábado, então vamos usar diretamente o significado dele, Shabá, descanso. Por isso que sempre que os irmãos veem eu trabalhando algum texto que fala sobre sábado, eu uso Shabá. Me perdoem por isso, tenham paciência. Vamos ver então, em primeiro lugar, o que Jesus não fez. E primeiramente, meus irmãos, ele não quebrou o Shabá. Em nenhum lugar do Antigo Testamento há qualquer proibição de colher grãos para comer. Não há essa proibição. Mas o que acontece? Religiosos, eles normalmente enxergam mais do que aquilo que é apresentado. Você pode ver, se você já cometeu um pequeno equívoco na igreja, o religioso que viu isso, ele transformou aquela gota d'água num copo, num tsunami. Aquilo é elevado à mais alta potência. Aqui, esses religiosos, eles enxergaram colher algumas espigas como uma ceifa. E eles supervalorizaram a debulha manual. Eu mandei para os irmãos, espero que tenham visto, um videozinho onde o cara mostra um joio e um trigo, como são semelhantes, e que só depois da colheita você faz um, não tem nada, e o outro tem o grão, o cereal, certo? Mas por que eu mandei isso? Nós não estamos falando de joio e do trigo, mas já fica na cabeça dos irmãos. Mas para os irmãos verem uma debulha manual. Como é que é para estar bem ilustrado isso? Os discípulos passaram, arrancaram umas espigas, fizeram assim, pegaram aqueles grãos, comeram. Isso foi supervalorizado pelos religiosos. A tendência de quem julga erroneamente é sempre inflacionar as coisas. Nós lemos esse texto, por exemplo, lá em Lucas, capítulo 6, e lá o evangelista escreve o seguinte: e aconteceu que no segundo sábado após o primeiro, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos e comiam. Nossa, olha só que coisa mais terrível. Lembrando que eles estavam com fome. Esse procedimento, inclusive, fazer isso num campo alheio, era permitido pela lei. A lei autorizava você entrar na plantação de qualquer pessoa para saciar a sua fome. Isso é fantástico. Deuteronômio 23, nós lemos o seguinte: quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme o teu desejo, até te fartares, porém não as porá no teu cesto.
Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não porás a foice na seara do teu próximo. O que a lei está dizendo? Meu amigo, você tem uma plantação. Pessoas vão passar ali e vão ter fome. Elas vão poder entrar na plantação e saciar a sua fome. Se você está andando, está com fome, está na frente da seara do seu irmão, você vai lá e come. Mas você não pode ir com uma foice, você não pode fazer uma grande colheita, você não pode trazer um balde de cereal. É para matar a sua fome. A lei é graciosa. Observe que a lei fala sobre um direito concedido a todo viajante, podendo então matar a sua fome, mas sem levar nada. Comeu, satisfez, vai embora. Glorifica a Deus, vai para casa. O Talmud é um conjunto de estudos, de interpretações e comentários sobre a lei, porque nós temos 613 mandamentos, tá? Mas não são só 10, não são só 2, não. Os 10 mandamentos é um resumo. Os 2 mandamentos que Jesus falou é um resumo. Nós temos 613 mandamentos. Mas o judeu não ficou satisfeito com isso. E aí ele escreveu obras e obras com casuísticas sobre cada ponto dessa lei. E aí o Talmud, ele vai dizer o seguinte sobre a colheita no dia do Shabá. Observe, caso uma mulher moa o trigo para remover as suas cascas, isso será considerado joeiramento. E se ela limpar os ramos de trigo, isto será considerado debulha. E se ela retirar as aderências laterais, será o mesmo que peneirar o fruto. E se ela esmagar as espigas, será o mesmo que moagem. E se ela jogar para cima, na sua própria mão, será peneiramento. Isso é o ser humano dizendo assim, não, a lei de Deus ela é ineficaz, a gente precisa de mais religião, a gente precisa deixar isso aqui mais fechadinho, para que nós não quebremos. Eu mandei para os irmãos também um sumário de uma obra chamada Mishnah, que é um código de leis judaico. E nesse Mishnah existem 40 menos uma, para não dizer 39, regras específicas de coisas que não se podem fazer no Shabá. Eu mandei para os irmãos aquela página de livro inteiro, aquilo ali é só o índice, é só o sumário. São páginas e páginas e páginas. Isso tudo, meus irmãos, não é lei de Deus, é lei de homens. Os discípulos, eles não eram fazendeiros. A lei, ela proibia o trabalho visando um lucro. Agora, as cargas e o jugo religiosos é o que tornaram a lei extremamente rigorosa. O dia do Senhor, o Shabá, o dia de descanso, aquilo que foi feito para o homem, para ser uma bênção, para ser um refrigério, tornou-se então um peso, amarrado por minúcias e sobrecarregado de fardos que transformaram aquilo que era para ser alívio em cansaço. Que terrível é você ficar naquela situação, posso isso, não posso aquilo. Marcos capítulo 7, nós encontramos o registro de Jesus dizendo o seguinte: vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Era a tradição que estava sendo ventilada, que estava sendo usada para atacar Jesus e os seus discípulos. Jesus, ele não está fazendo uma defesa aqui da quebra da lei, mas de uma correta aplicação da lei. Até um puritano diz o seguinte: não são amigos de Cristo e de seus discípulos aqueles que procuram tornar ilícito aquilo que Deus não considera ilícito. E aqui nós podemos pegar várias coisas que nós vemos hoje dentro da igreja. Fala em álcool dentro da maioria das igrejas. Não, proibido, crente não bebe. Onde é que está escrito isso? 2 Heresias, capítulo 3 ou capítulo 4? Porque na Bíblia não está. Mas tem um mandamento claro para não se embriagar. É simples. Não, mas vamos evitar que alguém tenha a oportunidade de se... Era isso que eles fizeram com o dia do Senhor.
Para evitar que alguém, por acaso... Não, vamos limitando, e vamos limitando. Eles estabeleceram regras de quanto você poderia andar. Há rumores que o judeu não poderia nem ao menos cuspir na terra, porque ao cuspir abriria um sulco, e esse sulco poderia servir para o plantio. Olha a loucura. É isso que a religião traz. Mas notem que Jesus também ele não anulou o quarto mandamento. Nós encontramos uma grande discussão sobre esse mandamento do dia do Senhor, né, guardar o dia do Senhor, se ele é lei moral ou se ele é lei cerimonial. Alguns advertem, inclusive, que essa divisão tríplice da lei civil, lei cerimonial e lei moral, que ela é artificial e que ela é imposta por esquemas teológicos. E o que eu digo disso? Certinho, exatamente. Porque na Bíblia não tem um capítulo falando sobre lei cerimonial, lei civil e lei moral. Nós compreendemos isso da leitura. São esquemas que nós fazemos para que nós consigamos compreender as coisas. E a interligação das coisas. E o que foi cessado, o que foi anulado e o que não foi. Outros até aceitam esse sistema. Alguns rejeitam, outros aceitam. Mas afirmam que o quarto mandamento ele é cerimonial e não moral. Mas espera aí, o quarto mandamento está no Decálogo, que nós compreendemos como lei moral. O que estaria fazendo perdido ali uma lei cerimonial, na primeira tábua ainda, das coisas relacionadas a Deus, num código de lei moral? Fica estranho, não fica? Tem que fazer pensar, não, mas isso aí é só cerimônia. Mas será que é só cerimônia? Será que não... Porque passa um detalhe desapercebido por muitas pessoas. Qual é a origem do quarto mandamento? E aí vem sempre aquela briga, né? Não, porque a lei foi dada lá no Sinai antes. Mas aonde que nós encontramos o dia do Senhor, o Shabá, na Bíblia, na primeira ocorrência? Gênesis, na criação. Como eu já falei, os 10 mandamentos são um resumo da lei de Deus. Jesus resumiu em 2. Mas a origem do Shabá não foi no Monte Sinai. O Monte Sinai, quando ele vai trazer o quarto mandamento, ele já começa assim, lembra-te. Deus já está dizendo, vocês têm tendência a esquecer, vocês têm que lembrar disso aqui. Isso aqui é mais antigo. Ele tem origem criacional, ele veio da criação, ele está implícito no mandato inicial de Gênesis, quando Deus descansa. No Sinai, escreve Sproul, Deus estava simplesmente dizendo aos israelitas para se lembrarem de algo que já está em vigor. Em cada 7 dias era consagrado e não devia ser profanado. Observem o seguinte, as tábuas da lei são dadas em Êxodo capítulo 20. Mas aí em Êxodo capítulo 16, nós vemos a ordem da coleta do maná. O povo estava com fome, reclamou, choradeira, tal, Deus enviou o maná para eles. E aí havia uma ordem muito clara. No 6º dia, vocês coletam em dobro. Mas só no 6º dia. Porque se coletar em dobro no 5º dia, no 6º dia vai estragar. Mas se coletar no 6º dia, no 7º não vai estragar. E aí no 7º dia ninguém sai para coletar. E lá foi o povo, né? Primeiro eles guardaram mais nos dias anteriores. Gente, é um retrato do que a gente é. Primeiro guardaram quando não devia. Começou a feder o acampamento dos hebreus. Aí Deus tem que dar um pito neles. Aí depois, os caras não colheram mais no 6º dia. Aí no sábado, no Shabá, saíram para colher. E Deus, até quando que vocês vão me... Vocês estão de brincadeira comigo, né? Mas notem, isso é no capítulo 16 de Êxodo. Para guardar o Shabá. E no 20º é que aparece a lei. Então, cara, para de querer limitar ali. Era algo anterior, criacional.
O bispo Ryle, ele lembra que nós encontramos Cristo ensinando acerca das distorções judaicas a respeito do sábado, mas que jamais vemos uma palavra de ele ensinando os seus discípulos que não deveriam observar o dia de descanso. Nunca. Eu notei alguns comentaristas, inclusive, utilizando o perigoso argumento do silêncio. É o argumento mais sem vergonha que existe, principalmente se tratando de Bíblia. Os caras vêm e argumentam assim, ó, todos, dos 10 mandamentos, os 9 mandamentos, tirando o dia do Senhor, eles aparecem sendo citados, direta ou indiretamente, várias vezes no Novo Testamento. Várias vezes. Eu até, assim que me converti, a minha primeira Bíblia, ela está lá toda anotada, ó. Primeiro mandamento está aqui, primeiro mandamento está aqui, e sempre fazia uma anotaçãozinha assim, quando falava de alguma coisa religiosa, dizia, nada sobre o sábado, foi abolido. Né? Mas depois eu me converti. Porque o argumento do silêncio, irmãos, ele fala mais do que as pessoas querem que ele fale. Porque se se não há uma proclamação de que deve ser guardado o dia do Senhor, não há uma proclamação dizendo que não se deve guardar o dia do Senhor. Esse é o argumento do silêncio. Então, se ele não foi anulado, ele foi estabelecido, quando você argumenta que a Bíblia não fala sobre isso, você está dando um tiro no pé. Porque foi regulamentado e não foi anulado. Se não foi anulado, está de pé. É simples. E, irmãos, quantos conflitos nós lemos nas Escrituras, nos Evangelhos, são 6 oportunidades diferentes que Jesus se debate com os religiosos a respeito do Shabá. E depois ele é visto de novo em livro de Atos dos Apóstolos, do primeiro concílio, depois nós vemos ele nas cartas, abusos, usos religiosos e tudo mais. Não seria muito mais simples e tranquilo para Deus simplesmente dizer assim, ó, está anulado a guarda do 7º dia, ou do 8º dia, ou de qualquer dia? Não tem isso. Só há Paulo falando sobre alguns que guardam dias e outros não guardam dias e tal, mas falando sobre as festas. Seria muito mais simples. Evitaria um monte de problema. Jesus podia só chegar aqui e dizer, não, eu vim anular isso aqui. Mas o que Jesus diz? Vocês acham que eu vim anular a lei? Eu não vim anular, eu vim cumprir. Jesus ele não anulou, e isso fica evidente por 2 razões. Primeiro, por ele dizer que não veio anular. E em segundo, porque ele tratou muitas vezes a respeito dos abusos do Shabá. Um teólogo, ele até traz os números, né? O próprio Cristo ensinou 6 vezes a respeito do sábado, enquanto que só uma vez ele falou a respeito de assassinato. E apenas 3 vezes a respeito de casamento. São temas bem importantes. Se esse mandamento, continua o Joseph Paipa, se esse mandamento estivesse destinado a ser jogado na lata de lixo da lei cerimonial, por que os escritores dos evangelhos dedicaram tanta atenção a ele? É uma pergunta que nós temos que responder. Eu, particularmente, como pastor, como servo de Deus, eu concordo com a visão puritana, que o Senhor não anulou a observância de um dia semanal de descanso sabático, 1 entre 7. Mas, claro, que é necessário olhar para a visão puritana, e aqui algumas pessoas podem torcer o nariz, principalmente os religiosos puritanos pelo Brasil. Nós devemos olhar para a visão puritana com um certo cuidado, porque em muitos casos, e os irmãos sabem como eu admiro o movimento puritano e como eu sou devedor deles e como eu gosto de ler, estudar e citar eles. Mas em muitos casos, eles foram para um legalismo minucioso, e esse legalismo foi um efeito colateral de uma busca por uma piedade pura, simples e bíblica. Mas como o ser humano é pecador, eles ultrapassaram.
Em segundo lugar, então, o que Jesus fez? Primeiro, corrigiu os abusos que sobrecarregavam o povo. O contraste entre julgo e carga de Jesus e da religião, não da lei, da religião, porque a lei era clara, mas a religião era obscura com várias minúcias do mandamento, fica aqui mais colorido. Jesus pega e diz, olha, eu vou mostrar para vocês o que é cumprir a lei. E ele cita a Bíblia, ele cita o caso de Davi com Abimeleque, ele cita o caso dos sacerdotes no templo, ele cita de novo Oséias. Observe que Jesus ele não defendeu a violação do Shabá, mas sim a violação da tradição sobre o Shabá. Porque tradição não é lei de Deus. As leis do Shabá elas não restringiam os atos por necessidade, verso 3 e 4. Elas não restringiam o serviço a Deus, versos 5 e 6. E jamais restringiriam atos de misericórdia. No Sermão do Monte, Jesus ele corrigiu a frouxidão e a transigência sobre mandamentos importantes. E aqui ele corrige a excessiva rigidez sobre a guarda do dia do Senhor. Jesus ele expôs as tradições não bíblicas que os religiosos haviam acrescentado, transformando assim aquele dia de descanso num dia de carga insuportável, num dia de um fardo odioso, ao invés de ser uma bênção. Se você vai olhar para todas essas regras, você chega na véspera do Shabá e você pensa, putz, amanhã... Meu Deus, amanhã eu não vivo, amanhã eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu tenho que fazer isso agora. E não é assim, era para você ter um deleite, era para você na véspera estar assim, amanhã é o dia de descanso, glória a Deus. Mas notem como a sujeira da religiosidade humana polui a fonte de descanso dada por Deus. Calvino ele aponta a hipocrisia desses homens, porque eles eram exatos em superstições, eles eram exatos em questões insignificantes, inclusive como o dízimo da hortelã, que nós vamos ver em outro momento, mas eram negligentes em assuntos muito importantes, como por exemplo no Sermão do Monte, o assassinato e o adultério. Lembra que a gente viu isso, né? Eu não matei, eu não adulterei, eu só tenho ódio daquele e desejo aquela, mas está tranquilo, eu não pequei. Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, né? Mas eu vos digo o seguinte, vocês são assassinos e vocês são adúlteros. A adoração desses homens era carnal, eram de ritos exteriores e sacrifícios sem misericórdia. E quando você pega esses atos e você eleva esses atos como se fossem um mandamento bíblico, você começa a se encher de orgulho e a julgar aqueles que não praticam as mesmas coisas que você. E você esquece que essas coisas não são bíblicas. Quem aqui já nunca teve alguém que olhou torto assim, tu é crente, mas tu toma uma cerveja, né? Eu fui julgado por um grande grupo puritano porque eu acendia a luz e ligava a TV. Não vamos fazer isso, não é o dia do Senhor. Vamos ficar tudo paradinho, vamos empilhar pedra, vamos fazer... E o mais interessante é que não se aguenta dentro da religiosidade. Ninguém aguenta esse fardo. Todo mundo pede para sair. Chega um momento e pede para sair. A segunda coisa que Jesus fez foi declarar o seu senhorio sobre o templo e sobre o Shabá. Isso é muito importante, irmãos. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Por quê? Porque Jesus é maior que o templo. Ele substituiu o templo como um lugar de encontro com Deus. Lembra quando ele está falando com a mulher samaritana no poço? Eu vejo que tu és profeta, veja bem, onde é que nós devemos adorar? Porque os judeus dizem que é ali e nós dizemos que é aqui. Chega ao tempo que os verdadeiros adoradores... Acabou o lugar. É em Cristo, é em nome de Cristo, porque Cristo é maior que o templo. O templo, assim como o tabernáculo antes do templo, eles eram uma representação da presença de Deus no meio do povo.
Quando o povo olhava para o tabernáculo no meio do acampamento e depois para o templo no meio da cidade santa, eles lembravam da presença de Deus ali, era um símbolo da presença de Deus. E a presença real de Deus poucas vezes foi manifestada nesses lugares. E a Bíblia registra quando foi. E não foi constantemente. Porque era um símbolo. E elas apontavam, elas eram mais do que um lugar apenas de adoração e sacrifício. Porque elas apontavam para uma realidade maior, mais à frente. Elas apontavam para algo mais glorioso. Os irmãos sabem, todos os ritos e todos os símbolos do Antigo Testamento apontam para a realidade do Messias. É o que nós encontramos no livro de Hebreus, onde Hebreus vai mostrar que muitas coisas que foram requisitadas como lei agora não se fazem mais, porque eram sombras que apontavam para o Messias que agora veio. E quando vem a luz, as sombras vão embora. Não precisa mais. A Bíblia nos diz de Jesus, no Antigo Testamento, que ele seria o Emanuel. O que significa Emanuel, irmãos? Deus conosco. Olha a graça. Antes olhava para uma tenda, depois olhava para um palácio bonito, o templo suntuoso. Agora você não olha mais para nada disso. Deus conosco agora é Jesus. É Jesus Cristo. Nele, Paulo diz, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Habita corporalmente. Não é uma vez ou outra. Não é num momento ou outro que a glória de Deus encheu o templo e os sacerdotes não puderam. Não! Habita corporalmente e eternamente. Porque Jesus, homem, ressuscitou. E naquele corpo que nós poderemos enxergar um dia. E se ele quisesse que nós enxergássemos hoje, ele poderia aparecer, porque ele tem esse corpo. Habita a plenitude da divindade. Deus conosco. Cristo é imensuravelmente maior que o templo. Ele não é um símbolo da presença de Deus, ele é a plenitude da divindade. Notem, lá em João capítulo 2, nós encontramos os discípulos dizendo, essas pedras, esse templo, que bonito. E Jesus diz assim, olha, derribai esse templo e em 3 dias eu levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do quê, irmãos? Ele estava falando do templo do seu corpo, que em 3 dias foi erguido. O templo era um símbolo. O templo foi derribado várias vezes. Agora o templo do corpo de Cristo jamais foi e jamais será derribado. Jesus é o verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós. João capítulo 1, verso 14. As versões dizem, habitou, mas ele tabernaculou. É uma habitação de fazer morada entre nós. E aí há aquele paralelo das correções de Jesus no Sermão do Monte. Porque ele vai dizer aqui, eu vos digo que aqui está quem é maior que o templo. Assim como há, meus irmãos, um resquício daquele sistema sacerdotal que eu falei na semana passada, onde uma figura de um líder ou de um pastor é, de uma maneira muito blasfema, colocada como mediadora entre Deus e os homens, da mesma forma, há um resquício de religiosidade com o termo templo, ou mesmo igreja. Até hoje, tem pessoas que acreditam que orar na igreja, por exemplo, é mais eficaz do que você orar na sua casa. Porque é no templo. Vou para o templo. Isso é uma religiosidade. A gente tem que cuidar bastante com separar o edifício do símbolo. Vamos para a casa de Deus. E aí o que Deus diz? Eu não habito em construções feitas por mãos humanas, mas o meu Espírito habita dentro daqueles que foram regenerados. A igreja enquanto edifício, meus irmãos, qualquer
edifício onde funciona uma igreja, pode ser a sala de uma casa, pode ser um prédio glorioso, pode ser um prédio comercial como esse nosso aqui, somente é santo porque o povo santo reúne-se em nome de Jesus Cristo, o Santo, nas suas dependências. É porque nós estamos com a planta dos nossos pés aqui. Mas o local é um local. Nós não temos um lugar sagrado como o Islã ou o judaísmo. Nós não temos que orar virado para algum local. Nós não temos que ir em algum local para sermos ouvidos. Isso vale inclusive para Jerusalém, né? Só que aí é assunto para uma outra pregação, porque tem gente que precisa ir para Jerusalém. Jerusalém não é Meca, você não precisa ir para lá. Você não precisa se batizar de novo no Rio Jordão, né? Mas enfim. John Piper ele diz o seguinte, olha que maravilhoso. Agora não havia mais um templo. Jerusalém não é mais o centro. Cristo é. Queremos ver Deus? Jesus disse, quem me vê a mim, vê ao Pai. João 14. Queremos receber a Deus? Ele diz, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Mateus 10. Desejamos a presença de Deus no culto? A Bíblia declara, aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Queremos honrar o Pai? Jesus diz, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus, meus irmãos, ele é Senhor do Shabá. Na criação, Jesus instituiu o Shabá, sendo ele, então, o Senhor desse dia de descanso e podendo ele, então, legislar com autoridade sobre esse dia. Veja, o templo é maior do que o Shabá. O templo judaico, o templo do símbolo da presença de Deus. Como nós vimos aqui no verso 5, as atividades dos sacerdotes que eram realizadas no templo, que pegar o termo específico, violavam o Shabá, elas eram perdoadas, elas não eram reputadas como um pecado, elas eram aceitáveis. Por quê? Porque o templo era maior que o Shabá. Eles ficavam sem culpa. Mas Jesus é maior que o templo. E aí nós podemos fazer, lembra aquele maior que? Você pode desenhar ali, Jesus maior que o templo, que é maior que o Shabá. E tudo aponta para Jesus, porque ele é o símbolo final. Aliás, é a realidade final que esses símbolos apontavam. O sábado é um sinal da soberania de Deus sobre a criação, sobre a redenção e sobre a consumação. Ele descansou desde a criação. Nós descansamos a partir da redenção e ansiamos pelo descanso final, na consumação. E Jesus é o cumprimento desses sinais. Por quê? Porque ele é o Criador, porque ele é o Redentor e porque ele é o juiz que julgará antes do último descanso. Ele é o descanso para qual o Shabá aponta, sendo ele que traz descanso para nós, irmãos, hoje, nos aliviando e sendo, além de tudo, a nossa esperança do último descanso, porque o descanso que nós experimentamos hoje não é nada comparado com o que nos está proposto em Cristo Jesus na glória. É um aperitivo. É só para dar um gostinho. Em terceiro lugar, vejamos o que nós devemos fazer sobre essa passagem. Deus, ele sempre colocou compaixão e misericórdia e necessidade acima dos rituais e cerimônias. Porque Deus pode fazer isso. E os homens se agarram o quê? Nos rituais e nas cerimônias, e não na compaixão, nem na misericórdia, nem na necessidade. A partir dos exemplos dados pelo Senhor, nós aprendemos, em primeiro lugar, que as obras de necessidade, elas não são apenas permitidas, mas elas são devidas. Nós devemos fazer. Abimeleque, sacerdote, deu os pães da proposição para Davi, e os homens que estavam com ele, que tinham fugido de Saul, e na fuga não tiveram tempo de, vamos preparar a lancheira aqui. Não deu, vamos fugir pela vida. E eles correndo
Quando chegaram onde ficava, na época não era o templo, era o tabernáculo, os irmãos sabem disso, não foi Davi que construiu o templo, foi Salomão, o primeiro. Ele chega lá com fome, com o seu exército, os seus homens com fome, e ele chega no sacerdote e diz: tem alguma coisa para a gente comer? O sacerdote podia ter dito: olha, fala a verdade, não. Tem aqui os pães da proposição, mas longe de mim, de maneira nenhuma. Mas o que ele faz? Ele entrega. Ele dá os pães da proposição, porque ele cria que era melhor salvar homens do perigo da fome que oferecer a Deus um sacrifício. Não adiantava ter aqueles pães da presença de Deus com homens ao redor com fome, padecendo de fome, caindo pelo deserto com fome. Porque a salvação dos homens é uma oferta agradável aos olhos de Deus, escreveu um pai da igreja. O que eram os pães da proposição? Eram 12 pães, um simbolizando cada uma da tribo, que representavam diante do altar uma oferta perpétua ao Senhor. Era uma declaração de Israel consagrando a Deus os frutos do seu trabalho. E, por conta disso, a bênção do Senhor, porque os frutos do trabalho, uma lição para nós, os frutos do nosso trabalho são uma bênção de Deus. Nos dias de sábado, no Shabá, eles substituíam, havia uma cerimônia, e eles substituíam os pães velhos, os 12 pães velhos, por 12 pães frescos. E esses pães velhos eram comidos pelos sacerdotes e pela sua família, e por ninguém mais, porque eram santo. Mas nesse momento, Abimeleque entrega para Davi os seus homens. É significativo que esses pães, eles eram substituídos, o texto não fala que isso, não dá mas eles eram substituídos no dia do Shabá. Então a treta está acontecendo pelo Shabá, Jesus fala do templo, fala dos pães da proposição, mas ele nem cita que a troca desses pães era no dia do Shabá. Então Davi, ele entra no templo, no dia de sábado, come os pães que não era para ele comer, nem o seu exército comer, só para os sacerdotes. E ninguém foi culpado de nada. Por quê? Porque era uma obra de necessidade. Uma cerimônia divinamente ordenada, ela pode ser quebrada por conta de uma necessidade sincera e real. A necessidade não conhece nenhuma lei, principalmente se for regra humana. Deus não contrapõe a segunda tábua da lei, os mandamentos referentes a nós amarmos uns aos outros. Ele não contrapõe isso com a primeira tábua. As duas tábuas andam em harmonia. A devoção a Deus e o cuidado com os homens. Deixar de fazer o bem para alguém no dia do Shabá é quebrar o Shabá. Isso é quebrar o Shabá. Vou usar o exemplo que eu até conversei ontem. Presbítero Diego. Presbítero Diego, há muito tempo atrás, no dia do Senhor, ele veio, trouxe a Bia, né? Trouxe a sua esposa, ou a Bia veio, não, você trouxe ela, e voltou para casa. E aí eu perguntei o que foi e tal. Ele disse: não, arrebentou um encanamento da minha vizinha. E ela não tem marido, coisa. Eu fui lá, ajudei e a gente arrumou aquilo. E aí por isso eu não pude vir no culto. Irmãos, nego falta no culto por dor de cabeça. Eu falei semana passada que eu estava com um cadáver ambulante aqui. Falta no culto por dor de cabeça. Falta no culto porque tem um jogo, porque tem um compromisso familiar. Nego não está nem aí para culto. Isso é errado. E como que nós podemos ser errados de forma religiosa? Não. É Shabá, dia do Senhor, dia do culto, eu vou para a igreja. E aí o presbítero Diego podia ter ficado sentado aqui, ouvido a pregação, participado da ceia, cantado louvores a Deus e ido para casa. E ainda quando fosse para casa, olhar aquele lamaçal e dizer: pô, pouca vergonha isso aqui, né, irmão? Não chamou ninguém para arrumar isso aqui. Isso seria quebrar o Shabá. Agora, ir lá auxiliar, não. Ir lá auxiliar é nosso dever. As obras de misericórdia, elas não são apenas permitidas, mas elas são devidas.
Todo trabalho espiritual é uma obra de misericórdia. Note, nos versos 5 a 7, os sacerdotes eles não eram culpados de trabalhar no templo para promover a adoração a Deus. Esse era o dia do trabalho mais puxado dos sacerdotes. Se você for ler lá, eles tinham que fazer sacrifícios em dobro. O dia do Shabat para os sacerdotes é aqui, ó. Já me questionaram quando eu comecei a ensinar sobre o dia do Senhor. Tá, mas e o trabalho pastoral? Você trabalha? Você está dizendo que eu não posso trabalhar? Mas você trabalha no domingo. Contudo, meus irmãos, essa é uma tarefa designada por Deus. Calvino ele diz o seguinte: quando a lei ordena que os homens se abstenham dos seus empregos, ele não os proíbe de realizar os serviços religiosos. Por quê? Porque o trabalho espiritual é uma obra de misericórdia, tanto para a salvação daqueles que não são salvos, quanto para a edificação daqueles que foram salvos. Então, o trabalho na igreja, a limpeza, a confecção de... A gente já entrou nessas crises, mas está errado. A confecção do alimento para um tempo de comunhão não é quebrar o Shabat. Organizar as coisas, pregar, aconselhar e visitar, não está quebrando o Shabat de maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Ah, não, hoje é dia do Senhor, eu vou deixar o banheiro desse jeito. Ah, hoje é dia do Senhor, deixa as cadeiras desorganizadas. Ah, hoje é dia do Senhor, amanhã a gente vê isso. Não, de maneira nenhuma. É como se Jesus estivesse dizendo aqui assim, ó, eu quero sacrifício sim. É importante oferecer sacrifícios como parte das obrigações religiosas. Porém, a misericórdia é muito mais importante do que os rituais. Quando houver conflito entre o ritual e a misericórdia, sempre escolham a misericórdia, escreveu Sproul. Então vamos relembrar brevemente os 3 objetivos do Shabat. Por que o Shabat foi nos dado? Os objetivos da guarda do dia do Senhor observando tanto o descanso de Deus após a criação e considerando a nova criação em Cristo Jesus, eles podem ser descritos de 3 maneiras. Primeiro objetivo, cessar o trabalho. Isso é importante. Irmãos, isso é misericórdia de Deus. Eu canso de falar isso. Deus diz assim, ó, descansem neste dia, mas a gente quer trabalhar. E durante a semana toda a gente reclama do trabalho. E a gente erra durante a semana, que é pecado reclamar do trabalho, e a gente erra no dia do Senhor querendo trabalhar. A gente é o máximo, né? É igual mandamento para se alegrar. De novo digo, alegrai-vos. Mas nem com ordem a gente se alegra. Né? Então, descansar é misericórdia de Deus, é graça. Ele dizendo, filhão, eu formei vocês, eu sei do que vocês são constituídos, vocês precisam ter um tempo de descanso. É necessário para o corpo de vocês, é necessário para o espírito de vocês. Pode notar aquela pessoa que começa a trabalhar de domingo a domingo, como em pouco tempo ela está enferma e está arrebentada espiritualmente. É necessário. Segundo objetivo, é usar esse descanso para contemplar a criação. Esse foi o exemplo dado por Deus. Ele descansa no 7º dia da sua obra. Ele parou de trabalhar? Não. Jesus diz, o Pai trabalha até hoje e eu também. Mas ele para e contempla a criação e diz, e tudo isso é bom, e nos dá um grande exemplo. Nós vivemos igual o ratinho naquelas hamster, né? Naquelas rodinhas, assim, parece que a gente vai produzir energia, trabalhando, e quando não está trabalhando, está ali Netflix e TV, internet e coisa e tal, a gente não para. A gente não olha para os céus que proclamam a glória de Deus. A gente não olha para a natureza criada. A gente não olha para o exercício das vocações, como o presbítero Diego falou muito bem aqui na Escola Teológica, e se você não veio, você perdeu. O exercício da distribuição das vocações. Por que alguém quer ser médico, alguém quer ser bombeiro, alguém quer ser gari? Ah, ninguém quer ser gari. Você acha que ninguém quer ser gari? Tem gente que gosta do trabalho.
Nós temos exemplo aqui dentro da igreja de uma pessoa que tinha um trabalho simples, pegou um trabalho mais fácil e voltou para o trabalho simples porque se sentia melhor. É vocação. E quando a gente vê isso, a gente contempla a glória de Deus. É nosso dever cessar os nossos trabalhos e as nossas recreações comuns para descansar e se deleitar, lembrando da criação, lembrando que tudo foi feito muito bem, lembrando quando nós vemos essas perversidades, como vimos essa semana no Estado, que isso vai acabar, que o pecado entrou e bagunçou aquilo que era muito bom, e que enquanto Cristo não voltar, não vai voltar a ser muito bom, mas ainda assim nós podemos ver a glória de Deus, a misericórdia de Deus, porque merecemos todos ser consumidos e não somos. Lembrar da criação, parar e lembrar. A Bíblia de Genebra, ela traz uma nota escrita o seguinte: o propósito do Shabá é o de desenvolver o relacionamento da humanidade com Deus e não ordenar observâncias arbitrárias. Terceiro objetivo é usar esse descanso para contemplar com deleite, com prazer. Deleite é prazer, com exultação. Não estou falando só de alegria, irmãos. Nós temos que ter esse sentimento de exultação. Deleite e exultação. O ser e a beleza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é maior que o tempo, que é Senhor do sábado, que é o Senhor da criação, onde habita corporalmente a plenitude de Deus. Esse dia, ter ações de graça pela sua obra completada. Jesus completou a sua obra. Agora só basta vir para julgar. E esse julgamento é só entregar. Não vai ter debate. É vinde benditos e afastai-vos malditos. A obra está pronta. Imagina quantas pessoas se dedicam, se esforçam para obter a salvação e nunca poderão obter nada com isso. Mas a obra do Senhor para nós foi completada. Renovando a aliança com Deus no corpo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, no culto público, comunitário, como nós vimos na semana passada em Romanos, como é importante a comunhão. E especialmente se alegrando num antegozo do descanso eterno, com aquele descanso que Deus nos provê hoje. Hoje nós descansamos. Você não vai ter prazer e expectativa no descanso eterno se você não tem prazer no descanso hoje. No dia que você deve parar hoje. E renovando então a nossa esperança para que esse descanso final que nós esperamos, que a gente deseje, que a gente anseie, que aquilo sirva para quando as dores estão penetrando no nosso corpo, quando as dores dos sentimentos estão penetrando na nossa alma, quando nós estamos vendo as coisas bagunçadas, quando nós estamos a ponto de perder a esperança, nós olharmos para frente, para aquele prometido descanso final. Eu preciso comentar alguma coisa breve a respeito do sábado, Shabá, sétimo dia, e o dia do Senhor. O Shabá é relacionado com a criação. Gênesis. O dia do Senhor é relacionado com o domingo. A gente chama de Shabá cristão. É relacionado à nova criação em Cristo. Por quê? Porque foi o dia que o nosso Senhor ressuscitou. Onde nós lemos na Bíblia que o dia do Shabá mudou para o dia do Senhor? Lugar nenhum. Não tem esse verso. Não tem esse verso. Mas o que nós encontramos na Bíblia? Apocalipse, capítulo 1, verso 10. Quando João começa a ter na ilha de Patmos as visões, é dito que era dia do Senhor. Esse é o nome do dia. Dia do Senhor. No dia do Senhor, Paulo dizia que as pessoas deveriam já ter deixado separado os valores, porque era o dia do culto público.
Eles tinham os cultos na sinagoga, no dia do sábado, e se reuniam no primeiro dia da semana. Nós vemos constantemente isso. No primeiro dia da semana estavam reuniram-se no primeiro dia da semana, domingo, que nós chamamos hoje de Shabá cristão. Isso é uma imposição teológica. Podemos inferir e podemos obedecer desta maneira. O Shabá, ele trazia uma ideia de descanso após 6 dias de trabalho. Já o dia do Senhor, ele traz a ideia de um início tranquilo, iniciando a semana com o descanso. Por quê? Porque a obra da redenção está completa. E isso é maravilhoso, irmão. Eu tinha um sentimento, e a grande maioria dos brasileiros tiveram isso. Primeiro, aquela coisa do trabalhar a semana toda igual um idiota para esperar sexta-feira. Que aí sexta-feira eu vou aproveitar. E aí eu tinha o que eu chamava de depressão de domingo à tarde. Domingo à tarde eu ficava de bode. Amanhã volta para... Porque eu estava gozando do dia do Senhor? Não. Porque eu ia voltar para a vocação que Deus tinha me colocado para glorificar o nome dele, mas eu não gostava disso. Olha como a gente perverte as coisas. E do Shabá, que era o 7º dia como descanso, nós como cristãos podemos ver esse 7º dia como o primeiro. Como o dia da ressurreição. Como o dia que nós descansamos no Senhor, nos alimentamos do Senhor e aí partimos para a semana. Confiantes de que o Senhor fez tudo o que era necessário por nós. E que agora Ele vai nos conduzir durante essa semana até o próximo descanso. Quando então iniciaremos de novo com louvor, com adoração. O Hendrickson, ele diz assim, note que a ordem trabalho-descanso se inverte para descanso-trabalho. E ele fala que isso muito apropriadamente. A semana agora começa com um dia de descanso. O Shabá, então, é um mandamento de misericórdia feito para o homem. Se a guarda do Shabá trazia um peso de responsabilidade por causa dos acréscimos religiosos, nós, meus irmãos, não podemos permitir que a guarda do dia do Senhor traga outra coisa para nós, além de uma noção de amor, dádiva e privilégio. Se nós pensamos no dia do Senhor de alguma maneira, tenho que ir na igreja, eu não posso fazer isso, Para e repensa o teu estado até de cristão. Porque se nós não podemos ter um dia de comunhão com Deus e com os irmãos, o que a gente espera da glória? Não é a nossa casa. Se é tão terrível assim um dia entre 7, imagina uma eternidade inteira. É um privilégio. É um dia de gozo. E repito, talvez muitos puritanos erraram aqui, porque eles excederam o que era um descanso com uma preocupação exacerbada com piedade. Apesar de ser nobre, tudo bem, mas não foi sadia. Há um livro, irmãos, que se chama O Sabatista Prático, o puritano John Wells. Ele tem mais de 800 páginas de casuística do que podia fazer ou não podia fazer no dia do Senhor. Lembra os exemplos que eu dei judaico? O cara piorou. Até o puritano John Owen, ele protestou contra esse livro, que ele disse o seguinte: nós não conseguimos nos 6 dias que temos durante a semana ler todas as regras para descansar no 7º. Olha o absurdo. Um dos capítulos, ele mostra esse zelo do puritanismo. Talvez com as palavras de Jesus em mente, mas cuidado, que nós podemos passar da piedade para a religiosidade muito, muito fácil. Jesus disse o seguinte: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Entendemos isso? Se a nossa justiça não exceder. E aí o autor escreveu um capítulo com o seguinte título: uma súplica aos cristãos para que excedam os judeus em sua santidade sabática e suas observâncias. É botando peso de novo. Para encerrar, meus irmãos, uma sugestão de princípio para sanar qualquer dúvida que nós possamos ter. Joseph Piper tem um livro que é sobre o dia do Senhor. Ele propõe um princípio muito interessante para avaliar as nossas tarefas. Ele diz assim:
Tudo o que fazemos deve ser medido pela pergunta: isso promove os propósitos do dia? Quais são os propósitos do dia? Descanso, lembrança e contemplação da criação, expectativa com descanso eterno. Eu sugiro uma pergunta com um princípio até mais elevado. Isso promove a glória do Senhor, que é o propósito principal do dia do Shabat, do dia do Senhor? Nós devemos respeitar aqueles que são mais zelosos do que nós. Infelizmente, normalmente aqueles que são mais zelosos, eles pecam porque eles não têm essa misericórdia em olhar para as pessoas mais fracas com, né? Já olha com julgamento. Pode ver, qualquer coisa que você faz melhor que os outros, você já olha de cima. Mas nós devemos respeitar. Tenhamos certa desconfiança, sim, daqueles que ignoram o dia do Senhor. Eu vejo vários e vários pastores ensinando contra o dia do Senhor, como se fosse um dia qualquer. Vou citar o Bispo Haile, ele diz o seguinte: os erros dos fariseus no tocante ao dia do Senhor tendiam para um extremo. Os erros dos cristãos tendem para o outro extremo. Os fariseus fingiam querer aumentar a santidade do dia. Os cristãos, com grande frequência, dispõem-se a subtrair a santidade do dia, agindo de maneira irreverente, profana e ociosa. E aí nós devemos nos perguntar, será que nós somos rígidos demais com o dia do Senhor ou somos frouxos demais? Devemos saber peneirar e separar esse joio e esse trigo. Tirar a religiosidade, mas nós temos guardado o dia do Senhor? Jesus ensinou e deu exemplos de que o Shabat não é profanado por obras de necessidade, obras de piedade e obras de misericórdia. Nós temos feito essas obras? Temos buscado fazer essas obras quando elas nos vêm à mão? Ou nós fizemos igual os fariseus e dizemos assim: o dinheiro que eu podia ajudar os meus pais é corbã, é destinado para um sacrifício. Será que nós temos transformado o dia do Senhor num dia de prisão? Isso também é um erro. O Senhor é o doador prometido do descanso. Ele retirou a carga imposta pelos homens para que o Shabat alcance os propósitos designados por Deus: descanso, lembrança, contemplação e esperança. Nós todos podemos divergir de como guardar, mas nós jamais devemos esquecer que Jesus, ele não anulou o dia do Senhor. Ele é o príncipe da paz e ele é também o príncipe do descanso. Por isso que pôde dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Jesus está afirmando que a lei do Shabat nunca teve intenção de impedir que uma pessoa atendesse às necessidades básicas suas e do próximo. Jamais. Em outras palavras, a lei sempre foi para ser uma bênção e não um obstáculo para o bem-estar do povo. Que o Senhor não permita a nós que nós passemos a honrar um dia e desonremos o Senhor deste dia. Ele repetiu aquilo que é sempre útil nós lembrarmos: se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Que possamos sempre lembrar disso e que Deus Pai seja misericordioso conosco por Cristo Jesus. Amém. Fique em pé. Vamos ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós e nos dá equilíbrio, Senhor, que é uma das coisas mais difíceis de nós mantermos. Não permita, Senhor, que nós transformemos o dia do Senhor, o dia da dádiva, o dia do descanso, o dia de deleite, o dia de comunhão, que nós transformemos isso num ato religioso, pesado, insatisfatório, opressor. Mas, Senhor, não nos permita também frouxidão. Não permita que nós zombemos de Ti, tendo aquele dia que se chama de Teu, dia do Senhor,
para nós fazermos o que nós queremos fazer. Senhor, pedimos que os nossos corações sejam afetados e transformados pelo poder do Espírito Santo, conforme o molde da Tua lei, para que nós amemos a Tua lei. E que nós amemos nos deleitar nas dádivas que Tu nos concede. E que nós façamos essas coisas com muito amor e com fé. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais fiéis, inclusive no dia do descanso, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.